Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok, compartilhe esse vídeo. Nossa palavra hoje vai sobre evidências e sinais da segunda vinda do Messias, Jesus de Nazaré. E a palavra será estribada hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Que logo após o princípio das dores, que diz assim, o último sinal do princípio das dores. E será pregado o evangelho, este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu queria trazer uma reflexão sobre as circunstâncias da primeira vinda de Jesus. E eu vou elencar algumas para nós refletirmos. A primeira circunstância é justamente a disseminação da Torá do Velho Testamento por todo o mundo da época. Isso começou a acontecer com o exílio dos judeus na Babilônia e a criação das sinagogas. Como o templo de Jerusalém foi praticamente devastado, começou-se nesse período a criar as sinagogas. E aproximando-se da encarnação de Jesus de Nazaré, existiam sinagogas em quase todas as cidades do mundo, praticamente do mundo do mar Mediterrâneo. E a influência dos judeus na sociedade trouxe a ideia de que viria um Messias, de que viria um Salvador para a humanidade. Então, foi um primeiro sinal de preparo para a vinda do Messias. O segundo sinal de preparo, naquela época, foi justamente a disseminação do grego, o grego koiné, que se tornou uma língua universal, porque o Alexandre o Grande helenizou, uns séculos antes de Jesus nascer, todo o mundo conhecido, e praticamente impôs uma língua única, o grego koiné. Outra característica que foi um preparo para a vinda de Jesus foi justamente as estradas e o tráfego de pessoas que o Império Romano criou e facilitou ainda a vinda de pessoas, neste caso para pregar futuramente as boas novas. E outra evidência da vinda de Jesus foi a estabilidade e a segurança pública que o Império Romano impôs sobre todo o mundo conhecido. Então, você poderia trafegar, dormir em um tabernáculo e coisas desse tipo, em uma pousada, em uma taberna, não sei como eles falavam, e continuar a sua jornada. Então, foram circunstâncias que foram preparando o mundo para a vinda do Messias e, consequentemente, para a expansão e a pregação do Evangelho. Porque os Evangelhos foram escritos no grego, koiné, uma língua fácil, não tão fácil, mas uma língua que era comum a todas as nações. Existia um grego mais elitizado, mas esse grego era um grego koiné. Então, os primeiros discípulos, eles disseminaram Jesus de Nazaré com base na impressão que a sociedade já tinha, o inconsciente coletivo social já tinha de que viria um Messias. Eles usaram esta língua universal, eles usaram as estradas para poder evangelizar e levar depois da morte e ressurreição de Jesus. E eles usaram a estabilidade e a segurança pública contra ladrões, salteadores do Império Romano para pregar o Evangelho. E isso, quem nos traz essas características é o pastor Marcos Granconato, em um livro que ele tem chamado Teologia do Novo Testamento. E ele nos traz toda essa preparação para a vinda de Jesus. E eu queria então, irmãos, que nós refletíssemos hoje sobre esse versículo que diz assim: e será pregado
este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Como houve uma preparação para a pregação do evangelho após a vinda de Jesus, toda uma preparação que o Senhor Todo-Poderoso nos deu, nós vamos refletir hoje sobre a preparação para a segunda vinda do Messias, a segunda vinda em glória do Messias. E se nós formos analisar, todas as cidades, quase todas as cidades do mundo, pelo menos do mundo ocidental, tem uma igreja. Se você for analisar a ideia, a pregação do Evangelho das Boas Novas para a salvação dos eleitos de Deus, ela tomou uma potencialidade gigantesca nos últimos 20 anos, com o advento nos últimos 30 anos com o advento da internet. Hoje pessoas podem ser evangelizadas a quilômetros de distância. Pessoas hoje podem estudar a palavra de Deus, fazer até um curso de teologia online, sem sair de sua casa. Você pode pregar o seu evangelho através desse poderoso instrumento, que é um poderoso instrumento de disseminação da palavra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos meditar o tempo que estamos vivendo, as circunstâncias em que estamos vivendo, porque o que a igreja faz, além de buscar os salvos de Cristo, que estão ainda nas trevas, é anunciar a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória. Então, irmãos, que nós possamos entender que os tempos estão chegando e que essa geração, ela não tem desculpa para não ouvir a palavra de Deus. É uma geração indesculpável. É uma geração que não vai poder dizer que não ouviu o Evangelho. Principalmente, nós sabemos que ainda existem locais de difícil acesso, onde missionários até mortos estão sendo. Mas, pelo avançar da internet, a maioria do globo terrestre não vai ter como dizer que não ouviu o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma geração também indesculpável para muitos cristãos, que têm acesso não só aos seus pastores nas suas igrejas, que ensinam de uma forma muito boa os ensinos da nossa igreja, ensino muito bom, muito profundo, mas também cursos e aprofundamentos na palavra de Deus. Então nós não temos desculpa nessa geração, nem para dizer que não ouviu o Evangelho, nem para não se capacitar para pregar o Evangelho. Que o Espírito Santo então aplique essa reflexão, essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus.